Olá, meus amigos, bom dia a todos vocês, sejam muito bem-vindos a essa meditação, hoje nessa quinta-feira da 32ª semana do Tempo Comum, dia de louvor e adoração eucarística. No dia de hoje, o Senhor nos deixa bem claro que nós não podemos ter um coração que se faz confuso quando estamos à procura dele. Não podemos ter a nossa mente tangida para qualquer lado, né? Como se nós não soubéssemos como encontrar o Senhor Jesus. Não, o Senhor nos deu mapa, direção, né? Então peçamos ao Espírito Santo que nos dê coragem, bom ânimo para sempre estar na presença do Senhor e não ver o nosso coração confuso. Rezemos. Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Senhor Jesus, dai-nos a graça de reconhecer a Tua voz. Dai-nos a graça, Senhor Jesus, de não cair na conversinha de qualquer lobo ou mercenário. A nossa vida depositamos inteiramente em vós, no vosso cuidado, na vossa palavra, no vosso amor. Dai-nos, Senhor, então, um espírito sempre disposto para vos encontrar, onde o Senhor certamente se faz encontrar. Por intercessão de nossa Mãe, a Virgem Maria Santíssima. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O evangelho de hoje está em Lucas 17, versículos de 20 a 25, e diz assim: Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: O reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer, está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. E Jesus disse aos discípulos: Dias virão em que desejareis ver um só dia o Filho do Homem e não podereis ver. As pessoas vos dirão: Ele está ali ou ele está aqui. Não deveis ir, nem correr atrás. Pois como o relâmpago brilha de um lado ao outro no céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Bom, meus irmãos, de fato aqui Jesus revela, ao coração dos discípulos que haverá uma mudança quando se cumprir a sua paixão, por meio dela, ela redimir os homens da morte e do pecado, né? E ele ressurgir, né? Em toda a sua glória, em todo o seu amor, né? Para conduzir, permanecer conduzindo os homens por meio do seu espírito, para também a ressurreição dos homens, né? Então, assim, Jesus, de fato, estará, né, em toda a sua onipotência, onipresença, atuando em nossa vida. Por isso ele fala aqui, como o relâmpago que brilha de um lado ao outro do céu, assim também será o Filho do Homem. Ou seja, haverá esta mudança, essa característica, né? É como se, após a ressurreição, a sua presença, né, estivesse ainda mais presente, se é que a gente pode dizer assim, né? Então, Jesus sempre manteve a graça, né, em sua divindade, né, sendo Deus de toda a onisciência, de toda a onipresença, né, de tudo. Além disso, todo homem, né, as limitações humanas, como ter frio, como ter fome, como ter sede, e assim vai. É um mistério de fé isto. Mas, após a ressurreição, essa presença é explicada aqui como Jesus falou, como um relâmpago que brilha de um lado ao outro do céu. Mas existirão pessoas que dirão assim: ele está aqui ou ele está ali, né? Lembre-se sempre que o Senhor, né, como nosso pastor, nos advertiu que somos ovelhas em meio a lobos, né? Que vão usar da sua palavra, da sua doutrina, para emular a sua presença e assim conduzir muitos aos seus interesses escusos. Não devemos ouvir nem correr atrás, né? Então, o Senhor deixou tudo muito organizado para nós, muito perfeito, muito pleno. Primeiro, o nosso encontro pessoal com Deus, né, se faz por meio da oração. E após a ressurreição,
existe essa presença, né, garantida, como ele fala aqui no Evangelho. E Jesus sempre falou, né? Estarei convosco até o último dia, né? Estarei sempre convosco. E ele mesmo pediu ao Pai que eu esteja neles, né? Por isso nos deu seu Espírito em Pentecostes, para que se perpetuasse em nós a vontade do próprio Cristo, né? Então, olha que bonito, Jesus partilha do seu Espírito para conosco, para que o Espírito Santo em nós suscite a graça da oração e da permanência na comunhão. Então, temos em nós, por meio da fé, né, desde o nosso batismo, esse resgate das trevas, do mal, do pecado, do erro, e um Espírito em nós, que é o Espírito de Deus, que suscita em nós a oração. E Jesus ensinou como devemos encontrá-lo, né? Quando rezarmos, feche a porta do seu quarto, né? Reze, dirige o seu coração a Deus, que está ali para esconder. Não precisa, né, de maneira ostensiva, ficar gritando nas praças ou assim fazer para ter a recompensa humana de ser visto pelos homens como um homem de oração, um homem de louvor, né? Existe um momento para tudo, mas é necessário que a oração seja recolhida, né? Que eu tenha um momento de silêncio, de escuta, de meditação, de dar primazia a Deus para tudo. E aí eu dirijo a ele a minha razão, né? A fé me orientou à razão, certo? Certo. Agora eu vejo o que apreciar na oração, correto? Correto. Aí, por meio disso, então, a minha razão dirige a minha vontade para estar ali na presença de Deus. Então eu invoco essa presença, como nós fizemos agora nessa meditação. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a gente clama essa presença. Nessa petição, a gente vai também se entregando. A gente se entrega, a gente se oferta. A gente agradece a Deus, né? Lembrando do evangelho de ontem. Louvamos a Deus, né? Obrigado, Senhor, por nos reunir, por estarmos aqui, porque és onipotente, tua graça circunda a nossa vida. Obrigado por tudo que tens realizado em nossa vida. Então, a gente tem composições ali para a oração, né? Mas não podemos deixar de invocar a Deus, dirigir a Ele a nossa atenção, dirigir a Ele a nossa vontade, né? De fato, fazer-se presente, né? Tirar o seu coração que está disperso em várias coisas e colocar agora dirigido para Deus. Isso é importante, né? E aí não está distraído com aqueles que dizem que Ele está ali, que Ele está aqui, mas ter certeza na promessa que o próprio Cristo fez de que o encontraríamos na oração, né? Então, Jesus fala, se até nós que somos maus sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, né? Então, quanto mais Deus, que é bom, não dará o seu Espírito àquele que o pedir. Então, nós sempre rezamos aqui nesse canal pedindo inicialmente o Espírito Santo que nos ilumine, né? Que nos dê a capacidade para estar em contato com Deus. E é isso que deve se acontecer mesmo. Então Deus se dá profusamente ao coração que pede para que este possa encontrá-lo em oração. Aí eu me recolho, me silencio e assim rezo. Há o momento do louvor também, onde eu agradeço, né? Onde eu uno a minha voz, a minha oração, de toda a eclésia, né? De toda a igreja, para clamar, para louvar a Deus. Existe a oração de maior validade possível, que é a oferta do próprio Cristo, né? Por nossos pecados, em louvor a Deus, em ação de graças e para expiação dos pecados, que é a Santa Missa e a comunhão eucarística, onde eu entro em comunhão com o próprio Cristo, né? Esta é a oração, né, por antonomasia, é a principal, é a magna oração, né? É a Santa Missa. Então, ali a gente de fato encontra o Senhor. Ah, por quê? Porque alguém disse, né? Não só porque alguém disse, mas porque Deus disse e mandou a gente anunciar o mesmo. Então Jesus disse: Este é meu corpo, esta é a minha carne, né? Este é o meu sangue. Tomai, comei, tomai e bebei. Né? Isto não é uma representação. E fazer isto, não é representar isto, não é imitar isto, não é encenar isso, é fazer isto, né? Em memória. Mas em memória o quê? Em atualização
daquilo que eu já vos dei a conhecer pela fé. Então, é desta maneira que nós encontramos Jesus. Ele está aqui. Por quê? Porque ele mesmo anunciou assim. Não devemos nos confundir, então, com aqueles que nos apontam uma coisa que não tem nada a ver, né? Enfim. Jesus se diz, né, a nós de maneira muito clara onde nós podemos encontrá-lo. É na oração, é no silêncio, é no jejum, é na oferta de si mesmo, é na vocação, é na meditação da palavra, né? É no encontro eucarístico com seu corpo, com seu sangue, na confissão onde somos perdoados, né? Aqueles pecados que forem perdoados serão perdoados, os que forem retidos, né, serão retidos. Então é necessário confessar. Confessai-vos os vossos pecados, né? Então, meus irmãos, de fato, a gente sabe onde encontrar Jesus, né? A gente sabe. Eu não posso ter um coração que se faça confuso. E eu vejo muitas vezes amigos, irmãos, né? Com vários problemas na vida, com várias coisas assim, que estão ali dificilmente, né? Encontrando solução. E aí me perguntam assim, Fábio, o que eu tenho que fazer, né? Como eu devo agir, como eu devo proceder? Minha vida tá assim, tá assado, como é que eu faço, né? Meu irmão, eu sempre falo assim, meu irmão, assim, quem mais vai saber resolver é Deus, porque de fato, até para mim mesmo, nos meus problemas muitas vezes eu mesmo não consigo enxergar. Então Deus sabe dar a solução a tudo, né? Ele é o amor, ele é a grande graça, ele espera nosso contato, nossa comunhão, nossa partilha, né, nossa entrega, nossa vida. Então precisamos rezar, precisamos pedir, né? E às vezes a única coisa de boa que eu faço é pegar na mão de alguém e dizer assim: bora rezar, bora pedir juntos, vamos entrar em oração. É a única coisa que podemos fazer. Mas a gente nunca sai disso sem resposta. Nunca. Nunca sai disso sem resposta. Eu estou aqui para dar o testemunho disso, meus irmãos. Não existe oração ineficaz, né? Aquilo que a gente realmente pergunta e o desejo de estar em comunhão com Deus se produz. Então, além das graças acontecerem, como os leprosos que foram curados ontem, né? Além da cura acontecer, de eu voltar à comunhão, de ter meus pecados perdoados, de várias graças acontecerem em minha vida, curas físicas, espirituais, emocionais e assim vai. Além disso, eu entro em comunhão com Deus, que é o principal e às vezes a gente esquece. Então Deus abençoe você, né? Volte o coração firmemente para a oração. Não fique confuso, achando que você tem que fazer alguma coisa diferente para, de fato, né, estar em contato com Deus. Ele está, né, a um passo de você. Basta rezar, né? Esse é o limite que às vezes nós precisamos romper no nosso egoísmo, na nossa correria, no nosso devaneio, na nossa insensatez. Voltar a direcionar o nosso coração firmemente na oração. Deus abençoe você, reze todos os dias, o Senhor te espera lá. Fica com Deus. Um cheiro.